Olá, é muito bom estar aqui mais uma vez com você para apresentar agora um pouco mais esse material do movimento Mundo Precisa de um Pai. Quando o coração do pai é convertido ao filho e também à sua família, essa família naturalmente ela vai viver o que a gente chama de uma expressão do céu. Vai ser gostoso viver nessa casa, todos podem ser quem eles de fato são, há liberdade, todos conhecem os erros de todo mundo, todos conhecem os potenciais de todo mundo, nós sabemos quem é mais engraçado, quem é mais sistemático, e a gente consegue até se divertir com tudo isso. Então, quando há liberdade, quando há coração próximos, a gente consegue brincar sobre as coisas porque ninguém vai se ofender, porque os corações estão próximos. Quando os corações estão longe, qualquer coisa que é dita ou até pensada pode gerar uma guerra dentro de casa e talvez você saiba do que esteja falando. Mas quando os corações estão próximos, há liberdade. Quando a liberdade é o que a gente chama do céu na casa. Então há uma atmosfera maravilhosa, é uma atmosfera incrível na casa. Então quando isso acontece, os rebeldes olham a casa dos justos e podem se converter à sabedoria dos justos. A sabedoria do justo não está especificamente em saber o que o justo sabe, em decorar os versículos que o justo decora, em poder aprender todos os princípios que o justo sabe de cabeça, de cor, enfim. Mas converter-se à perspectiva do justo é quando o injusto, aquele que não teme a Deus, que anda longe dos caminhos do Senhor, vem de uma família de justo, ele pode falar, opa, peraí. Há algo diferente ali que eu quero para minha família. E então ele vai se moldando, ele vai mudando o seu comportamento, ele vai sendo ensinado pelo justo e é assim que o rebelde se converte à prudência do justo. Obviamente que depois de um tempo, esse injusto vai perceber que apenas olhar de longe, apenas imitar um comportamento não é suficiente. Então é a chance que o próprio justo tem de apresentar para ele a esperança da glória, o Evangelho de Jesus, que transforma a nossa vida de dentro para fora. E então o céu pode se instaurar também na casa daquele que outrora era injusto. Então a sequência do texto é muito clara e é maravilhosa. Primeiro nós temos um desafio de converter o coração dos pais aos filhos. E isso nós fazemos através de dois comportamentos básicos. Confissão de pecados e perdão e através de atitudes práticas que potencializam a família. Depois, a gente tem os rebeldes convertidos à sabedoria dos justos, que é a perspectiva básica dele olhar o comportamento, imitar alguns conceitos e dar a chance do justo ensiná-lo, mostrá-lo os princípios e os valores de Deus, para que ele também possa ter o céu na casa dele. Então, quando essas coisas vão acontecendo, automaticamente a última linha vai sendo formada ou o caminho para que ela seja formada vai se abrindo. Então, um povo preparado para o Senhor vai sendo constituído. Esses são os princípios desses dois textos das Escrituras que nós aplicamos como base do movimento Mundo Precisa de um Pai. Muitas vezes nós estamos respondendo coisas que ninguém perguntou. E as perguntas que as pessoas estão fazendo de como viver, como criar um ambiente saudável dentro de casa, como criar os filhos, como ter um bom relacionamento com o marido, com a esposa. Essas perguntas que eles estão fazendo, nós não estamos respondendo, porque muitas vezes nós estamos ocupados em ensinar outras coisas ou procurar ensinar outras coisas das quais eles não têm interesse. Então, dentro dessa perspectiva, quando há uma ruptura nesses relacionamentos, quando os corações se distanciam, então os problemas vão se insurgindo, a maldade vai crescendo e o mundo todo tem chorado pelas mesmas coisas, como nós falamos rapidamente na aula passada. O mundo inteiro chora pela falência da família, o mundo inteiro chora pela educação em declínio, o mundo inteiro chora pela corrupção em alta e o mundo inteiro chora pelos valores morais destruídos. Onde está a base de tudo isso? A base de todas essas maldades está sim no pecado alojado no coração do homem e no distanciamento dos corações. O pecado gera o distanciamento e o distanciamento é fruto do pecado que dá margem a todas essas coisas que a gente vê na sociedade hoje. Então nós não conseguimos resolver o problema da sociedade sem tratar o íntimo do coração. Lembrando daquele mesmo desenho que a gente fez no encontro passado, do iceberg,
Se a gente pegar a sociedade e quiser tratar as anomalias que estão aqui em cima, nós talvez por algumas leis, por alguns comportamentos, por algumas prisões e pressões, a gente pode mudar algumas coisas que estão aqui. Mas nós precisamos trabalhar fortemente naquilo que está na base. E o que está na base de toda e qualquer sociedade são famílias. E se essas famílias estiverem destruídas, se os corações estiverem distantes, então nós teremos vários comportamentos sociais, como esses aqui citados, que vão estar prejudicando o convívio social e o bom desenvolvimento de todas as nações. Então é um grande desafio que Deus deixa para nós. Perguntar qual é a raiz de todos esses problemas. E também como nós vamos livrar os nossos filhos de tudo isso. A maldição, ela está instaurada dentro desse problema todo, ela é a raiz de todo esse problema e nós chamamos ela de orfandade. A orfandade é o maior mal que o mundo já vivenciou. É o maior mal que o mundo hoje lida com ele. Porém, ele é tão gigantesco, ele é tão grandioso, que nós temos até dificuldade de reconhecê-lo com facilidade. Nós precisamos dar talvez uns 2, 3 passos para trás e olhar um pouco de longe as questões sociais, as matérias da TV, os problemas que a gente vê na nossa cultura e então perceberemos que na base de tudo isso, a orfandade está instaurada. Veja só o que diz Stephen Baskerville, da Universidade de Howard. Ele diz, praticamente todas as grandes patologias têm sido associadas à orfandade. Crimes violentos, abuso de droga e álcool, gravidez na adolescência, suicídio. Tudo isso se correlaciona mais fortemente com a orfandade do que com qualquer outro fator isolado. O que esse especialista está dizendo é que se você pegar 10 prisioneiros e fizer a mesma pesquisa com os 10, perguntando a escolaridade, perguntando o nível social, renda per capita da família, se tinha filhos, se morava no campo, se morava num apartamento, se ele era da periferia, se ele conviveu com seus tios, se ele foi à escola, você vai receber respostas totalmente diferentes nesse questionário, mas se você incluir lá no final do questionário uma única pergunta, a maioria deles vão responder a mesma coisa. Se você incluir no final do questionário qual foi a sua relação com seu pai, a grande maioria deles vai dizer ruim ou péssima. É isso que esse estudioso está dizendo aqui. As grandes patologias, as grandes anomalias sociais têm a mesma base, têm o mesmo conceito. Está amparada nas mesmas questões, que é a orfandade, o fator mais presente da base de todos esses problemas que nós temos hoje na sociedade. As pesquisas nos 5 últimos anos mostraram que famílias disfuncionais é o centro do problema. E no epicentro desse problema está a questão da orfandade. A orfandade tem destruído as famílias e, por consequência, ela cria todas essas anomalias sociais. Dá uma olhada nessas estatísticas aqui, algumas breves estatísticas, no nosso livro tem muito mais, na internet também você pode pesquisar aí, há muitas coisas sobre isso. Diz assim, qual é o impacto social da ausência paterna no mundo? Por exemplo, 63% dos suicídios ocorrem em um lar sem pai. 80% dos estupradores vêm de um lar sem pai. 70% dos jovens que estão em uma instituição de reabilitação, seja de droga ou álcool, vieram de um lar sem pai. E 32% das crianças de todo mundo não vivem com seus pais biológicos. Esse é mais ou menos o tamanho do problema que a gente encara na sociedade. Crianças de um lar sem pai têm 2 vezes mais problemas emocionais e comportamentais. Terminam o ensino médio e a faculdade com média menor de notas. Apresentam pior desempenho em testes padronizados e têm maior probabilidade de usar drogas. Então, isso daqui é a ponta do iceberg. É aquilo que a gente vê na sociedade. Então, quando a gente dá esse treinamento, por exemplo, para professores aí de escola particular ou escola pública, como já fizemos, a gente explora bastante esse primeiro item aqui. Olha, professor, nós dizemos a ele, perceba na sua sala de aula que os meninos ou meninas que mais dão problema de comportamento, eles não têm o seu pai presente no dia a dia na sua casa. Esse é um fator gritante. Houve escolas que eu fui dar esse treinamento aqui, falando mais propriamente dita das questões
de paternidade associada ao ensino, e eu falei numa escola assim, olha, professores, talvez aqui 80% dos seus alunos, eles tenham um problema de orfandade. Aí um professor levantou a mão e falou, olha, o senhor tem razão, aqui eu acho que é mais ou menos isso mesmo, há muitos problemas de comportamento, uso de droga, há muitas coisas erradas nessa escola, mas eu conheço uma escola mais na periferia que eu arrisco dizer que o problema lá é 100%. Imagina você dar aula para 30 crianças com problemas de comportamentos causados por ferida do seu pai. É quase uma tarefa impossível. Então nós precisamos olhar esse fator com muito, mas muito cuidado e ensinar as pessoas a pensarem de uma maneira diferente, inclusive sobre o ensino, a partir dessa carência tão grande que é a ausência de um pai.